Irmãos queridos, que alegria! Confesso aos irmãos que eu gostaria que as cadeiras estivessem tomadas, que a igreja estivesse lotada, para ouvir esse que é um dos sermões mais elucidativos que nós já preparamos em toda a nossa carreira até aqui. Mas, irmãos, depois de um tempo nós aprendemos que aqueles que devem ouvir são aqueles que aqui estão, porque Deus assim os mandou. Então, se sinta privilegiado, nós debruçaremos sobre o texto de Provérbios, capítulo 9, de 13 a 18. Provérbios, capítulo 9, os versos de 13 a 18. A amada congregação do Senhor Jesus permanecerá sentada enquanto ouve a leitura desses versos. Provérbios 9, de 13 a 18. Só esse pedacinho. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são mais doces, e o pão comido as ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Oremos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra aberta, eis o teu servo pregador, eis o teu povo. O teu servo pregador é um incompetente, ó Deus. O teu povo é de dura serviço, e nós queremos provar do milagre, que é o Senhor nos abrir o entendimento e essa espada do Espírito penetrar no mais profundo, dividindo juntas e medulas, cravando no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós voltemos para casa hoje com uma certeza: o Senhor esteve aqui e tratou com o nosso coração. Que ninguém volte como entrou, mas que a tua bênção nos acompanhe por termos te ouvido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa porção, segundo o comentarista John MacArthur, de 9, 13 a 18, a celebração da insensatez é descrita como oferecida pela anfitriã tola, contrastando com a sabedoria dos versos de 1 a 6. Irmãos e amigos, alguns aqui conseguirão lembrar nitidamente de alguma paixão da vida. Frio na barriga, sonhar acordado, e se deu errado, ou vontade de morrer. Alguém vai lembrar. E, de fato, irmãos, alguns estudiosos das Escrituras refutam ferrenhamente o termo paixão, até que seja usado para as coisas sagradas. Por exemplo, paixão pelas almas perdidas. E, irmãos, estudando, paixão é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, ela é envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa, um ideal, uma causa, uma atividade. E alguém pode estar se perguntando qual seria a diferença, portanto, entre amor e paixão. Amor é um sentimento mais profundo, ele é duradouro e está baseado na razão e numa relação de reciprocidade, um cuidado com a pessoa amada. Isso aqui é tremendo, hein? Já a paixão, ela é mais intensa e rápida. Está diretamente ligada aos impulsos sentimentais e ao prazer. O amor permanece para sempre. A paixão passa. Então, o amor permanece para sempre. A paixão passa. Guardem isso, irmãos. O apóstolo Paulo, então, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor.
que será que Paulo está dizendo foge das paixões? Aí, irmãos, analisando a língua original, nós temos a elucidação porque paixão não se aplica, não pode se aplicar jamais às coisas de Deus. Epitomia é um desejo, especialmente um desejo pelo que é proibido. Paixão é um desejo por aquilo que é proibido. Por isso o tema desse sermão é o gostoso e o errado. As pessoas apaixonadas têm um desejo ardente pelas coisas que são proibidas. A King James translitera, então, concupiscência, desejo, luxúria, como paixão. E o que vem do Senhor, irmãos, não é nada disso, mas é algo por coisas lícitas. Então, algo tremendo aqui. Se você está diante de algo que você quer muito e você deseja saber se vem de Deus, a primeira coisa é lícito, segundo as Escrituras. Você matou no nascedouro. Se não está de acordo com as Escrituras, out, fora. Nesses últimos tempos, irmãos, o quanto nós temos ouvido que o gostoso é o errado. Quanto você tem ouvido a respeito disso? Nos últimos tempos, o quanto você tem visto pessoas dizendo assim, eu não quero ir para o céu não, prefiro ir para o inferno. Quantas pessoas você tem ouvido dizerem isso? E mais, irmãos, isso não é novo. O estudo de Provérbios nos mostrará que isso já é lá de longe. E o que está acontecendo hoje é apenas o avolumamento das concupiscências, das iniquidades, mostrando como sinal evidente do fim. Mas isso já existia. Pecado é pecado desde que o homem caiu. O que está acontecendo é que a sem-vergonhice está vindo à tona. As pessoas que tinham vergonha dos seus pecados hoje os explicitam como dizendo, e aí? Eu prefiro isso aqui mesmo. Tá, irmãos? Queridos, vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 1, os versos de 24 até 27. Irmãos, a profundidade do que vai ser explanado aqui é tremendo, irmãos. É tremendo. Vamos ler de forma saborosa. Sabe aquela comida de domingo e depois aquela sobremesa? Pois é, nós vamos ler as Escrituras assim, com gosto, pausado. Romanos 1, de 24 a 27, de forma alternada, irmãos. Romanos 1, de 24 a 27, diz assim, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Escutem, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você volta para casa hoje sabendo que a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é desgraçá-lo, é tirar a sua graça e entregar esse homem às suas paixões. Deus diz assim, você quer? Então vá. Eu não vou te colocar freio mais. Você pode fazer aquilo que você quiser. Isso é a desgraça. Aos desejos incontidos da alma, irmãos, Deus entregou essas pessoas para terem prazer em fazer aquilo que é errado. Nós cantamos aqui que quando o Espírito habita em nós,
ele se entristece dentro de nós. Nós cantamos isso aqui. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. O Espírito nos dá tristeza quando estamos fazendo errado. O outro não. O outro tem prazer, desenfreado. Assim, a ordem do nosso Deus ao nosso coração nessa manhã é: foge das paixões. Em primeiro lugar, porque elas te levam à ignorância. Vamos voltar a Provérbios 9, verso 13. Provérbios 9, verso 13. Vamos ler só esse verso juntos? A loucura é mulher apaixonada e não sabe. Pitaiú, quase pitaia. Tolice, seducibilidade. O indivíduo se torna seduzível. Não foi isso que aconteceu com Eva, irmãos? Satanás instigou uma paixão em Eva, um desejo por aquilo que é errado. Pasmem, hein? Pasmem, hein? Existem pessoas ensinando que Deus é responsável pelo pecado, porque foi ele que instigou Eva dizendo assim: você só não toca nisso aqui. E todas as vezes que o ser humano recebe uma ordem, ele é instigado a fazer o contrário. Você já ouviu isso? Porque isso é moda do nosso tempo, viu, meu irmão? Mas quem instigou Eva, a sua paixão, foi Satanás, irmãos. Satanás instiga em nós as paixões para nos tornar ignorantes. Por favor, dá uma olhadinha no verso de número 9, no verso de número 13, a última frase. E não sabe? Sabe quando o indivíduo está apaixonado, que ele não quer saber de nada, ele só quer saber de realizar o objetivo da sua paixão? Quantas vezes você já ouviu que, quando o sujeito quer fazer algo errado, ninguém segura? Você, por favor, veja se não é isso que está nesse verso. Mas crentes em Cristo Jesus, nós recebemos poder, e cantamos aqui, lá dos altos céus o avivamento vem, o poder de Deus vem do céu, irmão. Para quê? Vocês acham que nós temos poder para levitar? Eu estou no Espírito, pastor, estou levitando. Não, irmão. Romanos 6,14 nos é dito assim: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Esse é o poder que nós recebemos dos altos céus, irmãos, para resistirmos à depravação que existe em nós, para lutarmos contra o velho homem, para vencermos a carne. Se você tem condições de resistir a sentimentos e a sedução, você é um servo de Deus. Homens, por favor, Jeremias 5,16. E as mulheres, por favor, 1 Coríntios 6,18. Homens, Jeremias 51,6. E as mulheres, 1 Coríntios 6,18. Irmãos, Babilônia aqui tem um sentido muito parecido com o Egito. Pecado, depravação. Vamos ler, homens. Fugir do meio da Babilônia, e cada um salve, não pereçais na sua maldade, porque é tempo... Só um minutinho, irmãos, só um minutinho. Fique zanzando, viu, na frente do pecado. Fique zanzando. Não, irmãos, o verso diz assim: perna para quem te quero, fuja da presença do pecado, foge da Babilônia. 1 Coríntios 6,18, por favor, mulheres. Irmãos, vou ser bem específico. Não cobice, não coloque os olhos e fique desejando. Não toque, não fique em lugares sozinhos. Não aceite convites. Faça de tudo para você não ser seduzível. Estou com saudade da Soninha aqui, de novo. Mais uma canelada, irmãos. Com a pandemia, irmãos, nós ficamos vagabundeando em casa, igual Davi, quando pecou.
Davi, em vez de ir para a guerra, ficou em casa, à toa, vagabundeando. O que ele faz? Ele vai para o terraço e fica de olho na mulher do seu próximo, irmãos. Como é que está a sua questão com relação a mídias sociais? Um dia desse alguém me falou assim: pastor, uma mulher deslumbrante me achou no Facebook e está conversando comigo. O que é que eu faço, pastor? Isso, segundo o reverendo Ricardo, se chama fingir de égua. Você sabe exatamente o que você deve fazer, meu irmão. Corre, corre, porque senão você vai ser pego. Na ignorância, o sujeito não sabe de mais nada, ele ficou cego. Então, como é que José conseguiu ficar livre da mulher de Potifar, irmãos? Correu, irmãos, ele correu. Então, foge, Timóteo, foge, meu irmão, foge, minha irmã, porque se alguém te apertar no canto, vai ficar difícil para você correr. Poucos conseguem. Então, hoje você está ouvindo, foge. Em segundo lugar, foge das paixões, porque, em segundo lugar, elas levam à tentação. Versos de 14 a 17, de forma uníssona, irmãos, vocês lerão: assenta-se William Gurnall diz assim: nunca pense que você encontrará mel no pote se Deus escrever veneno no rótulo. Irmãos, é possível Deus mentir? É possível Deus errar? Então, pecado em algum momento pode ser bom? O quanto a mídia está insistindo que Lúcifer é um cara legal, ele até ajuda. O quanto, irmãos, nós estamos vendo Hellboy, o filho do inferno, um cara legal. O quanto as telinhas e as telonas estão querendo incutir em nós que o mal não é tão mal assim. E aí, irmãos, eu não pude deixar de lembrar do Yin Yang. Você sabe aquele negócio engraçadinho? Aquele círculo assim, que ele é dividido no meio, aí tem uma parte branca com olhinho preto e tem uma parte preta com olhinho branco. Aquele negócio é engraçadinho, né? Mas é do capeta, tá, meu irmão? Sabe por quê? Porque, meu irmão, não existe nenhum mal em Deus. Deus é plenamente 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Então, Deus não é puro com um pouquinho de maldade. Deus é absolutamente santo. Irmãos queridos, não existe a sugestão de forças iguais em poder. Ah, não, porque é dividido aqui, elas são iguais. O diabo, como diz Santo Agostinho, é um cachorro nas correntes, amando de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Como criatura, como ser criado, ele vai até onde Deus deixa o cão dele ir na corrente. Você tem dúvidas? Apocalipse capítulo 20, você vai ver que Deus mantém o diabo sob as suas correntes, meu irmão. Então, queridos, não acredite que Deus tem igualdade em poder com o diabo. Pelo contrário, Deus é inigualável diante da sua criação e o diabo é um ser criado. No Senhor, o nosso Deus, não existe sequer sombra de variação para aquilo que é justo e perfeito. Deus é o Criador. Irmãos, então o pecado que esse ser inferior lhe oferece é o que essa sua agente, essa mulher faz. Versos 14 e 15, ela diz assim: vem cá, meu bem, vem cá, meu bem, à porta da minha casa, nas alturas da cidade, ela toma uma cadeira e fica lá sentada para poder dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Irmãos, ela tem um lugar para estar, ela tem uma casa, e ela se assenta à espera por aqueles que vão passar pelo caminho, vão direito para a casa dela. Meu irmão, pornografia vai te levar direto para esse lugar.
E pasmem, a pornografia entre as mulheres cresceu exponencialmente mais do que entre os homens. Amizades ímpias vão te levar direto para esse lugar. Irmão, você tem alguém no WhatsApp que fica te mandando material que não presta? Ele é seu amigo? Ele faz parte do seu grupo. Você está esperando quanto para poder fazer assim? Bloqueado esse chamador. Você está esperando o quê? Ele vai te levar lá, hein? Ele vai te levar direitinho para o caminho, hein? Se você não vigiar e domar o pecado, você vai parar nesse lugar. E o que se faz nesse lugar? Verso 16. Você pode ler comigo? Verso 16. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz. Então, irmãos, de novo, simples. A palavra piti é seduzível. Aqueles que são seduzíveis, venham para cá. Aqueles que perderam o senso, vem para cá. Um homem e uma mulher que se entregam à paixão perdem todo o senso de perigo, de ridículo, de cuidado. Irmãos, nós preparamos a liturgia, normalmente eu estou preparando a liturgia domingo. Eu já mandei a liturgia ontem para o reverendo Ricardo. Meu sermão está pronto há 3, 4 meses. Eu não mando recado para ninguém, irmãos. É uma bênção a pregação expositiva e sequenciada. Ninguém pode falar assim, o pastor preparou um sermão para pregar para mim. Está preparado há 3, 4 meses. Na segunda-feira, irmãos, eu tinha acabado de ler o sermão, preparado a liturgia, nossa irmã Mirka mandou uma frase no grupo da igreja. A melhor amiga do homem é sua esposa. Vai ficar com gracinha, rapaz? Você vai ter amiga que não é sua esposa? Aí a minha esposa vai ter um melhor amigo, o personal trainer dela. É o melhor amigo da minha esposa. Ué. Verso 17, irmãos. Vamos ler juntos? As águas... Quem é que está falando isso? É a mulher lá de cima. É a mulher apaixonada. Ah, vem para cá. O que é gostoso é o que é errado. Vem para cá. É ou não aqui a voz do tentador travestida de um mulherão deslumbrante, cheirosa? Ah, meu irmão. Meus irmãos, eu não vou acrescentar mais nada aqui não. Não vou não. Se Deus escrever num pote veneno, nunca ache que você vai ser diferente e vai encontrar mel ali. E você está avisado. O dia que você provar de alguma coisa que Deus falou assim, não vá, você vai pagar o preço de consumir veneno. Então, o verso 18, irmãos, foge das paixões, porque elas levam para o inferno. Vamos ler o verso 18? Vamos juntos? Eles, porém... Provérbios 2, 18 e 19 diz assim, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Todo mundo que vai para lá é caminho sem volta, hein? Irmãos, a palavra inferno aqui, ela pode ser traduzida em algumas versões como sepultura. Porém, a morte vindo de uma relação assim, tendo sido avisada, ela só vai levar a um lugar. Irmão, certa vez eu recebi uma pessoa no meu gabinete que não é da nossa igreja, é uma pessoa que veio de outra igreja. E ela me disse assim, pastor, eu estou tendo uma relação amorosa com um homem casado. E eu sou casada também, mas eu tenho certeza que Deus está abençoando a gente. Meu coração me diz isso. Meu irmão, você pode abrir, fazendo favor, Jeremias 17, 9? Você pode abrir comigo? E se não tiver grifado na sua Bíblia, eu gostaria que você grifasse. Jeremias 17, 9.
Jeremias 17, 9. Vamos ler juntos, irmãos, Jeremias 17, 9. Juntos a uma só voz, aquela voz que ainda está no café, tá, irmãos? Forte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Dá corda para o seu coração que você vai ver onde é. Irmãos, que bênção, presbítero Jadielson. Ainda vou dar um abração nele e vou quebrar umas 2 costelas dele. Nós não oferecemos no culto a Deus aquilo que está no nosso coração, irmãos. Não, irmãos. Irmãos, existe uma diferença tremenda das 2 linhas. Uma linha diz assim: o que a Bíblia não proíbe, nós podemos oferecer no culto. Então, nós vamos reunir o conselho aqui, nós vamos colocar 2 canos de polidense, um ali, outro aqui, e as meninas dançando no culto. Pasmem, mas existem igrejas ditas evangélicas nos Estados Unidos que têm polidense no culto, porque, afinal de contas, a Bíblia não proíbe, irmãos. Não, espera lá, nós não somos dessa linha, nós somos da linha que nós oferecemos para Deus no culto público aquilo que está prescrito na sua palavra. Nós não entregamos nada segundo o nosso coração, que é demasiadamente corrupto e enganoso, meus irmãos. Irmãos, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, e uma vez o pecado consumado, ele gera morte. Um filho pode nascer, uma doença pode nascer, uma separação pode nascer, é um inferno de qualquer jeito. De uma forma ou de outra, poderá nascer algo extremamente ruim, porque o mesmo diabo que te ensina a fazer as coisas erradas é aquele que está doido para te pegar. E você foi avisado. Dá uma olhada no verso. E os seus convidados. Meu irmão, se você é convidado, você pode dizer não. Então, você está sendo convidado? Diga não. Mas depois que Satanás te enredou, via de regra, quando você cai uma vez, quando você cai de cabeça, o pecado vai sendo agasalhado, ele vai te corroendo e ele vai te levar para um lugar, um inferno. Irmãos, eu tenho que concluir, né? Tenho que concluir. Foge das paixões. Foge das paixões porque elas levam à ignorância, porque elas levam à tentação, porque elas levam ao inferno. Irmãos, eu preciso muito rasgar o verbo com a igreja hoje. Qualquer um que não vigiar pode se apaixonar. Nossa, pastor, você está me ouvindo hoje, hein? Qualquer um que não vigiar pode se apaixonar. Por que as Escrituras dizem enfaticamente, vigiai e para que não entreis em... A Escritura sabe o que está dizendo, meus irmãos? Sabe, né? Então tá. E agora, como fazer para sair disso aqui? No princípio da pregação, eu pedi para que nós guardássemos uma expressão: paixão versus amor. O amor é um sentimento mais profundo, duradouro e estável, baseado na razão e numa relação de reciprocidade e cuidado para com a pessoa amada. Já a paixão é mais intensa e rápida. Ela está diretamente ligada aos impulsos sentimentais e ao prazer. O amor permanece para... A paixão passa. Outro sim, Tiago ou Timóteo, outro sim, foge das paixões, porque isso passa. Resista e ore, porque isso passa. Ore, porque sozinho você não é capaz de resistir, meu irmão. Ore. Cabia a você, no princípio, dizer assim, não quero. Mas você foi brincando com o pecado, Agora, cai de joelho, chore muito e clame para Deus te livrar, porque só Deus pode fazer com que isso passe. As Escrituras dizem assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á.
Tem crente pedindo Ferrari aí, uns 10 anos. Não deu certo, rapaz. Não é isso que a Escritura está dizendo. A Escritura está sempre num contexto, irmãos, de santificação das coisas que agradam a Deus. Vocês pedem e não recebem o que vocês pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Você quer, meu irmão, agradar a Deus? Você quer, meu irmão, ter a alma em paz? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ore do fundo do coração e diga assim: Deus, o Senhor está me garantindo que se eu buscar, se eu bater, se eu pedir forças para ficar livre do enredamento de Satanás na minha vida, o Senhor vai fazer, o Senhor vai me atender. Então, Senhor, faz mesmo. Se não, é bem possível, meu Deus, que eu complique ainda mais a minha vida, porque nada está tão ruim que não possa piorar para sempre. Meu Deus, tem misericórdia de mim, agora, hoje, faz, meu Deus. Reverendo Ricardo, por favor, o senhor nos dirige com oração final e bênção. Vamos ficar de pé, irmãos.